Fala pessoal, bem-vindo ao vídeo aqui que a gente vai fazer um estudo comigo e hoje a gente vai aprender programação, né? Continuar no estudo de programação. Eu vou começar no SQL e é isso, rapaziada, bora pro estudo. Estão vendo a câmera aí? Tá. Então é isso. Bora de SQL aqui que eu vou falando, enquanto a gente vai conversando, a gente vai pesquisando, vai falando, entendeu? Bem dinâmico aqui pra mim, né? E bora. Então, nessa aula, nós vamos aprender o comando mais básico e também o mais usado no SQL, que é o comando select. De uma forma Certo? bem simplista, é exatamente isso aqui. E o que nós vamos fazer quando nós fazemos qualquer comando de SQL é executar uma busca em cima de dados, desses dados aqui, Depois eu vou ver se a gente tá. Se o meu microfone tá pegando bem, mas eu acho que tá sim. Deixar aqui. tabelados, né? Então, quando nós vamos fazer nosso primeiro comando aqui, select, que é uma busca, nós vamos estar selecionando uma quantidade específica de linhas com um tipo específico de categoria que nós vamos definir em nosso comando. Perfeito? Então, select, pelo que eu tô falando, é só. Pelo que ele tá falando, é só fazer uma seleção ali Então, do. só um pequeno overview aí, uma pequena explicação de como funciona um banco de dados. Certo? Então, beleza. O primeiro comando que nós vamos estar Vocês entenderam, rapaziada? aprendendo hoje vai ser o comando select. Este Select. comando select é um comando universal do SQL que pode ser usado independente do banco de dados que você estiver trabalhando. Então, a ideia Tá dando pra ver ali no vídeo? Se eu só mudar aqui minha câmera aqui. Deixar aqui, né? Bem pequena. básica do select é que você selecione uma coluna ou mais, ou todas, de uma tabela. Então, basicamente, ele vai fazer isso aqui: select, nome da coluna, vamos colocar aqui um exemplo, o nome de outras colunas também que você queira incluir, por exemplo, e from, o nome da tabela. Então, dessa forma, nós estamos extraindo do banco aqui as informações, todas as informações que estão dentro dessas colunas que foram especificadas aqui. É possível também que você faça um select asterisco from tabela. Este asterisco aqui significa basicamente que você quer que retorne todas as colunas do banco de dados e não Certo. apenas Esse básico aqui eu já tinha visto um pouco, né? Então, tá selecionando as colunas aqui da tabela. uma Beleza. ou outra. Notem aqui que eu digitei select e from em maiúsculo. Isso é uma questão de convenção usada no SQL para que as suas pesquisas fiquem diferenciadas, né? Para que o seu comando se diferencie do nome de tabela, de coluna e das outras condições. Então, sempre que você tiver um comando SQL, por convenção, ele deve estar em maiúsculo para que fique fácil de ler este comando. Então, vamos aqui para o nosso SSMS. Nós vamos fazer aqui uma pesquisa, entrando em database, abrindo aqui, expandindo, botão direito no nosso banco de dados e new query ou nova consulta, se tiver em português aí o seu banco de dados. E aqui, o que nós vamos fazer? Eu tenho algumas tabelas aqui que nós vamos pesquisar. Então, vamos pesquisar primeiro da tabela person. Então, select tudo from person.person. Ponto e vírgula no final, importante. Se eu dar um F5 aqui ou apertar aqui, ele vai clicar e ele vai executar o comando. Então aqui você pode ver que ele está retornando várias informações. O que são essas informações? Aqui nós temos a linha, cada linha representa uma entrada no banco de dados e as colunas são os detalhes dessa entrada, né, dessa informação que está gravada no banco de dados. Então, aqui nós temos toda essa informação que é retornada. Porém, é possível que você filtre essa informação. Sempre é possível que filtre. Então, para que você filtre essa informação, nós fazemos um select especificando o nome da coluna. Vamos dizer que nós queremos o título aqui. Nós vamos pegar title from person.person. Ponto e vírgula. Então, para que eu execute somente esse comando, eu preciso selecionar aqui e apertar F5. E aí ele vai retornar todos os títulos aqui, como você pode ver. Okay? Ele está retornando aqui os títulos. Vamos fazer mais um select aqui. Para que você descubra quais tabelas nós temos no banco de dados, basta que você clique aqui no banco de dados, expanda. Então vai fazer igual ele tinha explicado, né? Select na coluna. É que vou explicar para aprender melhor, né?
Select na coluna aqui, ou todos, que é o asterisco, from a tabela que você quer. A coluna e a tabela. E expanda a opção Tables. Nós temos diversas tables aqui, ok? E para que você pesquise alguma delas, basta que você digite aqui o nome dessa tabela. Por exemplo, nós queremos informação da tabela Person Email Address. Então nós vamos aqui. Nossa, merda aqui, peraí. Select asterisco from person ponto email address. Se a gente selecionar isso aqui, dá um F5, ele vai retornar todas as informações dessa tabela. Perfeito? Bem tranquilo, né? Então, seu primeiro exercício, seu primeiro exercício dessa aula vai ser extrair as seguintes informações para mim. A equipe de marketing precisa de fazer uma pesquisa sobre nomes mais comuns de seus clientes e precisa nome e sobrenome de todos os clientes que estão cadastrados no sistema. Então, eu preciso que você extraia para mim a informação do nome e sobrenome. A equipe de marketing precisa de fazer uma pesquisa sobre nomes mais comuns de seus clientes e precisa do nome e sobrenome de todos os clientes que estão cadastrados no sistema. Então aqui, ó, já que a gente está na person, que provavelmente já deve ter. Se você quer fazer junto aqui comigo, só pausar o vídeo, né? Aqui, ó, tem uns nomes deles aqui, ó, se você está vendo. Tá vendo, né, pessoal? Só deixa eu editar aqui. Deixa eu ver. Captura de monitor. Deixa eu mudar aqui. Tá capturando o monitor. Então aqui, ó, person. Aí se você dá um select na tabela person, tem um first name, middle name e last name. Beleza. Sobrenomes mais comuns. Precisa do nome, name, certo? First name and last. E sobrenome de todos os clientes. Então aqui estão first name e o last name de todos os clientes. Lembrando que o nome em inglês é first name e sobrenome é last name. Okay? Então esse é o primeiro exercício que eu quero que você faça aí. Então extrai para mim essas informações dessas duas colunas e tire um print e já poste para mim aí no comentário esse print mostrando que você conseguiu realizar esse exercício para também motivar os outros alunos que estão participando aí com você. Perfeito? O exercício é esse aqui. Eu quero que você tente ele aí. E assim que você conseguir fazer ele, eu preciso que você tire um print dessa tela. Eu vou colocar aqui um comentário fixado para um serviço onde você pode fazer. Você pode subir essa imagem aí e já postar esse link aqui nos comentários para que você possa também animar os seus colegas aí que estão participando com você. Então, tente fazer esse exercício, dê um pause aí. Nós já vamos voltar agora com a solução. Então, a solução para esse exercício basicamente é a seguinte. Você vai dar um select first name e select last name da tabela person. Tá meio atrasado, né? Você selecionar isso aqui, nós temos aí o nosso resultado que nós precisamos para esse exercício. Então essa aula foi sobre select. Na próxima nós estaremos aprendendo sobre o distinct. Fechou. We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us Distinct. Nós vamos estar trabalhando com o distinct. O distinct, basicamente, é usada quando você quer omitir os dados duplicados de uma tabela. Ou seja, é necessário que você retorne apenas os dados únicos. E a sintaxe para isso é isso aqui. Select
nome da coluna, Deixa eu só voltar aqui. ou seja, é necessário que você retorne apenas os dados únicos. O distinct é para retornar apenas os dados únicos da tabela. E a Fechou. sintaxe para isso é isso aqui: select, nome da coluna, ou colunas, né? From, o nome da tabela. Certo. É basicamente isso aqui, só que a diferença é que você adiciona um distinct aqui logo após o select. E dessa forma você não retorna aí os dados duplicados. Então vamos ver isso na prática. Voltando para o nosso banco de dados aqui, voltando direito nele, novo query, ou new query. Vamos pegar a tabela person como exemplo. Select everything from person.person e dar um F5. E aqui vamos dizer que nós queremos a tabela, queremos só o first name ali de dados. First name. E dar um F5 aqui. Você vai ver que ele retornou aqui 19 mil linhas aí, mais de 19 mil linhas. Porém, quantas dessas 19 mil são realmente únicas? Vamos descobrir? Vamos colocar aqui um distinct. E dar um F5 novamente. Olha isso, agora nós temos apenas 1018 linhas. Então, este comando aqui vai permitir que você remova os duplicados. Então, remove os duplicados do tipo, se tiver mais de um nome igual, aí se tiver mais de um nome igual, ele vai meio que tirar, né? Meio que fazer essa seleção de uma tabela. Então, é isso aí. Eu já tinha visto um pouquinho desse estudo aqui, mas eu tô revisando para melhorar meu estudo, né? Melhorar como que eu posso falar? Tipo, memorizar mais, sei lá. Basicamente é bem simples. Então já vamos aí para o nosso segundo desafio. Então, desafio número 2. Quantos sobrenomes únicos nós temos em nossa tabela person.person? Last name. Então esse aí é o desafio que você vai responder. E depois de conseguir ter feito isso aí, eu quero que você tire um print e coloque no comentário aí o print mostrando que você resolveu esse exercício. Então coloquei aqui, ó, select distinct last name from person. Então a last name, o último nome da tabela person. Acho que é isso, né? Que é o último nome aqui da tabela person. Aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, tem 19 linhas com last name. Aí se você coloca o distinct, acho que é isso mesmo. Eu não lembro muito bem. Dá 1.200 linhas. Exercício, perfeito? Então dá um pause aí, tente fazer por conta própria. E depois que você tiver resolvido, volte aqui para ver como foi resolvido esse desafio. Então, perfeito, vamos aqui. Esse exercício foi um exercício um pouco mais básico. A única coisa que você teria que fazer aqui é selecionar o last igual ele fez, name. Né? Pera aí, rapidinho, só deixa eu falar um negócio. Ô mãe, olha o WhatsApp. Cadê? Pera. Pronto. Rapidinho. Essa tabela. E aí nós teremos aqui um total de 1.206 linhas. Ok? Então esse é o resultado correto para esse desafio. Perfeito? Se está muito fácil É para isso mesmo, 1.200 linhas. você, não se preocupe, logo nós estaremos aumentando aí a complexidade dos exercícios. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima aula para aprender sobre o where. Então na última aula nós aprendemos a usar um select para extrair dados de uma tabela. Mas e se eu quisesse extrair apenas alguns dados, algumas informações em particular dessas tabelas? Bom, nesse caso nós teríamos que usar o nosso comando where. E o comando where, ele segue a seguinte sintaxe: select, nome da coluna,
ir até a coluna que seja a última coluna aí que você quer filtrar. Certo. From, nome da tabela, where, e aqui a nossa condição. Certo? Nós temos para acompanhar isso também os operadores lógicos que nós vamos usar em conjunto com essas condições where. Ok? Então nós temos todos esses aqui que nós vamos ver agora como usar esses operadores. Como usar esses operadores que fazem todos esses comandos aqui. Então vamos copiar isso aqui. Você pode perceber que tem vários comentários no código. O comentário no SQL você faz usando 2 traços assim, ou dessa forma aqui que eu fiz, que é barra, asterisco, asterisco, barra. Ok? Então você pode digitar qualquer coisa aqui dentro, que ele vai considerar como um comentário. Perfeito? Nós já conhecemos nossa tabela person. Então vamos dar um rápido select aqui. Person. Essa aqui é a nossa tabela person. Mas vamos dizer que eu queria especificamente achar aqui todas as informações de uma pessoa onde o nome dela, onde o sobrenome dela for Miller. Nós temos aqui Miller, certo? Como que eu faria isso usando o where? Eu iria digitar aqui um where, nome da coluna, ou seja, last name, igual a, entre aspas, aqui nós vamos colocar o nome que nós queremos, que é Miller. Vamos dar um F5. E aí, ele já retornou para a gente aqui todas as informações, onde o último nome, né, o last name aqui, o sobrenome, é Miller. Porém, vamos dizer que eu queira filtrar ainda mais. Eu queira onde o nome seja Miller e o primeiro nome seja Ana. Então, nós vamos colocar aqui um AND para completar, para colocar mais condições aqui. AND first name igual a Ana. E dar um F5. E agora nós temos somente essa pessoa aqui que tem o sobrenome Miller e o first name Ana. Vamos dar uma olhada agora na tabela Product. Select everything from Production Product. Então, se a gente dá uma olhada aqui, nós temos várias informações dos produtos que são cadastrados nesse banco de dados. Então, vamos dizer que eu quero a informação de todos os produtos que são ou vermelhos ou azuis, ou um ou outro. Então, nós vamos digitar aqui um where color igual a blue or color igual a black, onde as cores são ou azul ou preto. Nós vamos dar um select aqui. Ele vai retornar aqui as informações onde a cor é black ou blue. Perfeito? E se eu quiser fazer uma comparação matemática, vamos dizer que eu queiro aqui todos os produtos que custam mais que $1.500. Então, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer aqui um where list price maior que 1.500. Dar um F5. Ele vai estar mostrando aqui todos os produtos que têm um preço aí maior que 1.500. E se eu quiser fazer, por exemplo, um arranjo, né, entre um valor menor e até um valor maior, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia combinar isso aqui, esse list price maior que 1.500 and list price menor que 5.000. Ou seja, eu quero que seja no máximo até 5.000, entre 1.500 a 5.000. Isso aqui é o que é usado, por exemplo, no Mercado Livre, quando você vai fazer uma filtragem por produtos. Você coloca lá, você quer um produto de valor tal até valor tal. É exatamente isso que ele está fazendo. Ó. Ele está fazendo uma filtragem dessa forma aqui. Provavelmente uma outra forma, talvez, mais otimizada. Mas ele, de forma básica, ele vai fazer algo bem similar a isso aqui. Vamos dizer que eu não quero nenhum produto que seja vermelho. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer aqui um where color diferente de red. Dar um F5. Você vai ver que agora ele retornou os produtos aqui e nenhum deles está como red. Ok? Então, é realmente relativamente simples fazer essas comparações. Perfeito. Então vamos lá, o seu desafio desta aula. Oi pessoal, Assalamu Alaikum. Hoje, como vocês podem ver, o assunto está um pouco mais sério, o unboxing está diferente. Uma pequena mudança à estrutura de desafios, só para deixar elas mais realistas com a realidade que você realmente vai encontrar no dia a dia aí do seu trabalho. O cliente não vai chegar para você e vai falar, cara, faz para mim um select na tabela pessoa, onde filho for maior que 0
e retorna para mim aí os clientes que têm filho. Ele nunca vai chegar e vai falar isso. Ele vai falar para você algo do tipo: eu preciso de uma listagem de todos os meus clientes que têm filhos. Então, ele nunca vai te dar essa resposta aí de mão beijada. E dessa mesma forma, vai acontecer aqui. Nós vamos passar para vocês um desafio. Então, o desafio dessa aula vai ser o seguinte: a equipe de produção de produtos precisa do nome de todas as peças que pesam mais que 500 quilos, mas não mais que 700 para inspeção. Então, o seu desafio é trazer essa informação para que possa ser usada pela equipe de produção. A equipe de produção de produtos precisa do nome de todas as peças que pesam mais que 500 quilos, mas não mais que 700 quilos. Ok? Então, só uma dica: peso em inglês é weight. Então, você vai estar buscando essa palavra aqui. Weight. Então, a gente vem aqui, faz um select na tabela de produto. Aí tem aqui o list price, size e weight. Weight, aí a gente faz onde weight é maior que 500 and é não mais que. Será que é menos igual? Acho que é menos igual, né? E não mais que. And weight menos igual. Acho que é isso. Cadê? Acho que é isso mesmo. Weight. É isso. 4 linhas. Aqui no banco de dados. O segundo desafio, então, foi pedido. O desafio 2 é o seguinte: foi pedido pelo marketing com relação de todos os empregados, que em inglês vai estar escrito como employees, que são casados, e casados em inglês é married, e solteiro, single, e que são assalariados, ou seja, salaried em inglês. Então, eu preciso que você me traga uma lista disso, de todos os empregados que estão que são casados. Então você vai ter que buscar aí no banco de dados, nessa tabela, a tabela que tem informação dos employees, dos empregados, e trazer esse resultado. Terceiro desafio é que nós temos um usuário. Fazer isso daqui. Tabela, uma resource employee. Então aqui. Uma resources employee. Foi pedido pelo marketing uma relação de todos os empregados. Todos os empregados aqui. Tem aqui o salário, assalariado. Provavelmente, pelo que eu tinha visto, né? Pelo que eu tinha feito antes, o 1 é assalariado e o 0 é o não assalariado. E aqui ele falou que é o marital, né? Que S é single e M é married. E aqui é o marital status. Marital status. Vou colocar aqui. Estado civil. Eu tinha esquecido. Bom, então aqui onde marital status é igual a married and salaried flag igual a 1, né? E são assalariados. Porque aqui, rapaziada, qual que é a questão? Aqui o salaried flag é 1 e 0 aqui, entendeu? Aí 1 é positivo e 0 é negativo, igual eu tinha falado. Eu acho que é isso. 28 linhas. Um usuário chamado. Tá. Um usuário chamado Peter Grabs está devendo um pagamento. Consiga o e-mail dele para que possamos enviar uma cobrança. Consiga o e-mail dele para que possamos enviar uma cobrança. Você vai ter que usar a tabela person e depois a tabela person. Consiga o e-mail dele para que possamos enviar uma cobrança.
select from person, tabela person, onde first name igual Peter and last name igual a Krabs. Peter Krabs. Aí agora a gente vai fazer o select from na tabela person ponto email address, que aqui tá. Aí tem esse ID aqui que eu tem esse ID. Aí então eu venho aqui onde esse ID é igual a 26. Aí já era. Os dados dele aqui, ó. A gente dá os dois select aqui em cima, ó, ele vai ter o mesmo identity ID, o Peter Krabs e o e-mail dele. O Peter Krabs que está devendo um pagamento. Eu preciso que você consiga o e-mail dele para que possamos enviar uma cobrança. Então, nesse caso, você vai ter que usar duas tabelas para conseguir essa informação. A primeira está na tabela person e a segunda está na tabela person.emailaddress, ok? Então você vai ter que juntar aí essas duas informações para que você consiga obter esse e-mail dele. E lembra de sempre postar aí o print da tela que você conseguiu, mostrando que você conseguiu resolver esse exercício e postar esse print como um comentário aí neste vídeo aqui abaixo. Perfeito? Então, tente fazer aí, depois volte aqui para ver como foi resolvido esse exercício. Então, uma dica para esse exercício aqui, você vai ter que primeiro achar o Peter Krabs e depois você vai ter que usar o Business Entity ID e com essa informação aqui, com o número que tiver aqui dentro, você vai pesquisar dentro da tabela Person Email Address usando esse Business Entity ID. Foi o que a gente fez aqui. Você quer fazer uma renda extra trabalhando como parceiro do Grupo Primo na área de planejamento financeiro? Perfeito, então vamos ao exercício 1. Então aqui a equipe de produção de produtos precisa do nome de todas as peças que pesam mais que 500 kg e não mais que 700 kg para a inspeção. Lembrando que isso aí vai estar na coluna weight. Então, nós vamos ver aqui que existe uma coluna weight. Aqui, ó. Então, nós vamos selecionar o que nós precisamos aqui. Nós precisamos aqui do name, from, O nome de todas as peças. Não, aqui eu fiz errado então. Ah, tá. Agora sim, ó, rapaziada. Tinha feito errado. production. A equipe de produção precisa do nome de todas as peças que pesam mais que 500 e não mais do que 700. Product, where, weight. Então, onde o weight for maior que 500 kg and weight for maior que 500 kg e weight for menor que 700 É menor, não é menor igual, não. quilos. A gente vai errando e é assim que é a vida. Menor ou igual a 700 A menor é quilos. igual. Então, se nós darmos um select aqui, nós temos esses quatro resultados. E esses 4 resultados são os resultados que você deveria ter encontrado para esse desafio. Perfeito? Perfeito. Então, aqui, desafio 2 foi pedido pelo marketing uma relação de todos os empregados que são casados e são assalariados. Então, nós temos uma tabela aqui, a tabela Person. Nós temos a tabela Human Resources Employee. E aqui nós temos as informações que nós precisamos. Então, nós temos que fazer aqui um select everything from human resources.employee where. Então, os casados. Where. For marital status, então onde o status de casamento é igual a Married. M de married and
salaried flag, ou seja, são assalariados, igual a true. Igual a 1. Fechou. Então aqui nós temos todos os empregados que estão casados e que são assalariados. Então aqui nós temos nosso último desafio, que é onde você vai ter que achar um usuário chamado Peter Krabs, que ele está devendo. Nós temos que conseguir o e-mail dele, e aí lembrando que você vai ter que usar a tabela person e a tabela email address. Então primeiro vamos encontrar esse cara aí, esse Peter Krabs, né? Então nós temos que pegar aqui na tabela person, então first name igual a Peter. Já temos aqui um monte de Peter. And last name igual a Krabs. Então, perfeito. Nós temos aqui a informação desse cara. Nós temos que agora ver na tabela email address. Então, select everything. Select tudo from person email address. E aqui nós temos o business entity ID dele. Então nós vamos filtrar aqui embaixo where business entity ID igual a 26. Igual a 26. Então se nós pesquisarmos aqui, nós temos o e-mail do Peter. Então esse foi o último desafio dessa aula. Vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos aprender a trabalhar com o count. Então hoje nós vamos aprender sobre o comando count. O comando count, ele basicamente serve para retornar, para te dar o número de linhas que bate com a condição que foi definida ali. Ou seja, se eu der, a sintaxe dele é a seguinte: select count, entre parênteses nós vamos colocar um asterisco from o nome da tabela. Ok? Então aqui nós estamos conta todas as colunas da tabela. Especificando, nós queremos a contagem de todas as colunas da tabela. Caso você queira a contagem específica de algum campo, você especificaria aqui o nome da coluna, ok? É possível também que você insira aqui um distinct, para que você retorne a contagem específica de uma coluna que não inclua os valores nulos dessa coluna. Então vamos ver isso na prática. Vamos fazer um select aqui na tabela pessoa, from person. F5, e aqui nós queremos fazer a contagem geral dessa tabela. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um count, entre parênteses, colocar o asterisco e dar um F5. Então ele vai dizer para você que tem 19.972 linhas neste resultado, ok? Nessa tabela. Então, se nós dermos um select de novo aqui, com tudo, eu quero saber, por exemplo, a contagem de títulos. Quantas pessoas têm um título diferente? Então, select count title. Vamos apagar isso aqui e vamos dar um F5. Temos 1.009 títulos diferentes. Nossa, são muitos títulos, né? Mas se eu quiser saber somente dos títulos distinct title, e nós temos apenas 6. Então, tem que colocar aqui, ó, distinct title. Opa, mosquei aqui. Count distinct. Agora sim. Realmente é útil para Coloquei você errado fazer ali. essa contagem aí de distintos, para que você tenha um valor exato. Então, de cara já temos para você 3 desafios para serem encarados, para que você teste o seu conhecimento com este comando. O primeiro desafio, eu quero saber quantos produtos temos cadastrados em nossa tabela de produtos. Quantos produtos? Eu vou fazer um count de quantos produtos temos cadastrado na tabela. 504. Se colocar distinct, não dá. Quero saber quantos produtos
temos cadastrado em nossa tabela de produtos. Lembrando que a tabela de produtos é a tabela production.product, ok? O segundo desafio, eu quero saber quantos tamanhos de produtos temos cadastrados em nossa tabela. Tamanhos únicos, lembrando que todos aqui são tamanhos únicos. Então, Quantos tamanhos? Deixa eu ver. Select. Então, acho que é size, né? Que eu lembro. Os produtos únicos. Size. Aí coloco distinct. Quantos produtos únicos? 18. esse é o desafio 2. Quantos E se eu produtos? pudesse criar meu aplicativo ideal Quantos produtos únicos que tem, né? Então vai fazer o distinct. de contratação com a base 44? Meu trabalho muda. Então, nosso primeiro desafio ali Quero saber quantos tamanhos diferentes de produto tem cadastrado em nossa tabela. é saber quantos produtos temos cadastrados em nossa tabela de produto. Quero saber quantos tamanhos de produtos temos cadastrado. Quantos tamanhos? Quantos tamanhos de produtos? Ah, quantos tamanhos? 211. Eu quero saber quantos tamanhos diferentes de produtos. Ah, esse daqui diferentes é o size, né? É o size. Apesar que esse exercício ele não falou da última vez que eu fui. Acho que é isso. Então vamos ver como está a nossa tabela. Nós queremos aqui quantos produtos temos cadastrados em nossa tabela. Então vamos descobrir exatamente quantos produtos. Aqui nós precisamos de um count geral. Então count asterisco. Nós temos 504 produtos. Então essa é a resposta aqui do Exercício. nosso primeiro exercício. O desafio 2, eu quero saber quantos tamanhos de produtos nós temos cadastrado em nossa tabela. Então, vamos ver aqui qual que é o nome que nós precisamos. Dar um F5. Tamanho. Tamanho em inglês é size, né? Então, nós vamos descobrir aqui o count de size. E nós temos aí exatamente 211 tamanhos diferentes. Então a resposta do exercício 2 é 211. Então aqui nós resolvemos os nossos dois exercícios sobre count. Na próxima aula nós vamos aprender a usar o top, que seleciona aí, que filtra ainda mais a sua pesquisa no SQL. Então hoje vamos aprender sobre o comando top. O comando top, basicamente, ele vai filtrar, ele vai limitar a quantidade de dados que é retornada de um select. Então, no nosso banco aqui local, ele realmente não tem tantos dados assim. Porém, se você pensa em um banco de produção, é bem real que aconteça que você tenha milhares ou até milhões de linhas aí no retorno. Então, para você limitar esse select, você usa o comando top. Como é feito esse comando? É bem simples. Você vai digitar um select top e a quantidade que você quer que retorne. Vamos dizer que você quer só os top 10, né? Só as primeiras 10 entradas desse banco de dados. Então, select 10, select 10. Todas as colunas from tabela. Então, é literalmente só isso. Vamos já pegar aqui e testar isso agora. Então, por exemplo, estamos aqui na tabela production. Vamos pegar aqui o mesmo comando, eu só tenho que mudar aqui o nome do que eu tô só tenho que mudar aqui o nome da tabela que ele vai pesquisar. Então vamos digitar aqui a tabela production.product, dar um F5. Então, pronto, ele retornou exatamente aí 10 linhas de resultado. É só isso mesmo, não tem muito segredo aqui, né? Você define aqui a quantidade, se eu quisesse 100, ele retornaria 100, né? 100 linhas para mim aqui. Então, não tem muito segredo com isso aqui, é bem simples. A gente não precisa de um desafio para essa aula especificamente. Então, vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos aprender sobre o order by. Ok, então nessa aula nós vamos ver
o order by. O order by, basicamente, ele vai te permitir que você ordene os resultados aí por alguma coluna em ordem crescente ou decrescente. E a forma que você faz isso é usando essa sintaxe aqui. Você faz um select de alguma coluna, de alguma informação. Você faz um select sobre algumas colunas from alguma tabela, ordenando por a coluna em ordem crescente ou ordem decrescente, que é o caso do desk. Então, basicamente é isso. Vamos ver na prática aí como que isso funciona. Vamos à nossa querida tabela pessoa. Então, vamos dar um select, tudo, from person, dar um F5, e aqui nós temos algumas informações. Vamos dizer que eu quero ordenar pelo nome da pessoa. Então, nós vamos dar um order by first name ascending. Então, em ordem crescente. Então, se eu dar um F5 aqui, ele vai ordenar pelo nome. Como você pode ver, está indo do A até o Z. Perfeito? Então, é possível que você filtre dessa forma. É possível que você faça também, claro, em ordem decrescente, que é o contrário. Se a gente fizer esse aqui um desk, dá um F5, ele vai fazer o contrário e já começar pela última letra, né? E, além disso, é possível que você filtre por duas colunas. Vamos dizer que você quer que seja filtrado aqui pelo primeiro nome e, além disso, também pelo sobrenome, então, pelo last name aqui. Só que o primeiro nome você quer que seja ordenado em ordem crescente, mas o sobrenome você quer em ordem decrescente. Então, quando você executa isso aqui, você vai perceber que ele está começando com os nomes que começam com A, porém os sobrenomes estão começando aí com a última letra do alfabeto, que é o W. Então, talvez para ficar um pouco mais claro, vamos filtrar só essa pessoa, só essas colunas ali, primeiro nome e sobrenome, né? Last name. Então aqui ele está filtrando somente essas colunas. É possível que você faça essa filtragem aí, selecionando dessa forma. É possível também que eu ordene por nomes, por colunas que não estão sendo selecionadas aqui. Vamos dar uma olhada novamente na tabela pessoa. Person.person. Se a gente dá um select somente nela aqui, nós queremos ordenar também pelo nome do meio. Então eu poderia colocar aqui middle name ascending. Não importa se está E aí, selecionado. ele faria da mesma forma essa ordenação. Só que agora está ordenando por uma coluna que eu não selecionei aqui. Ok? Então isso é possível também. Fique ciente disso, mas normalmente por boa prática, em alguns outros bancos de dados você não vai conseguir fazer essa pesquisa de filtro. Você não vai conseguir ordenar por uma coluna que não existe aqui no seu select. Então é importante que você insira no seu select os parâmetros que você vai usar aqui embaixo para ordenar. Perfeito? Então vamos aos desafios. Então o primeiro desafio é obter o Product ID dos 10 produtos mais caros cadastrados no sistema, listando do mais caro para o mais barato. Listando do mais caro para o mais barato. Tá. Top 10, né? Então vai ser top 10. Se não me engano. Beleza, pegou os top 10 aqui. Obter o Product ID dos Product ID. Obter os Product ID mais caros cadastrados no sistema. Aqui está o preço. E aí eu listando os mais caros, decrescente, crescente, ascendente. Order by first price, ascendente. Opa, do menor para o maior, decrescente. Pronto. Obter o Product ID dos 10 primeiros produtos mais caros,
cadastrados no sistema, listando mais caro para o mais barato. Mais caro para o mais barato. Esse é o exercício. A Ascendente. seguir nós vamos ter as dicas. Se você não quiser ver as dicas, eu sugiro que você pause agora e tente fazer no seu tempo aí. Depois volte para ver as dicas e logo após a solução. Ok, então vamos às dicas. Então, as dicas aqui. Você terá que usar a tabela production.product para poder achar essas informações. Você terá que usar o order by e o top para ordenar e filtrar, né, a quantidade de resultados. E finalmente você vai ter que usar o ordenar você vai ter que ordenar usando o order by ascending ou descending, ou seja, crescente ou decrescente, dependendo do resultado que você precisa. Ok? Então, a seguir vamos ver a solução. A solução, no caso, vai ser exatamente esse select aqui. Ok? Você vai selecionar. Eu fiz a mesma coisa, só que o único que ele falou, né, que é uma boa prática, é colocar o list price aqui, né, que é o preço. Então, eu coloquei o preço em ordem decrescente, então do maior pelo menor. Eu tenho meio que um bug com isso, mano. Mas é isso. Decrescente do maior para o menor e ascendente do menor para o maior. Fechou. Os 10 product IDs da tabela production.product, ordenando pelo list price em ordem decrescente. Vamos ver esse resultado? Aqui está os top 10 mais caros deste resultado. Lembrando que é importante você tire um print e poste no comentário aí este resultado que você está conseguindo, para que nós possamos acompanhar aí todo mundo que está fazendo esses exercícios. O nome, nós temos que obter aqui o nome e o número do produto, dos produtos que tem o Product ID entre 1 a 4. Então, obter o nome do produto, obter o nome do produto entre 1 e 4, o nome e número do produto. Deixa eu ver o que tem nessa tabela aqui. Name e o número do produto. Product number. Select de 1 a 4 o nome e o número do produto que tem o Product ID acho que é isso, né, mano? Obter o nome e o número dos produtos que tem o Product ID entre 1 e 4. Acho que é isso. Dos produtos que tem o Product ID entre 1 a 4. Então as dicas. Você terá que usar a tabela Production. Para ordenar, você tem que usar o order by. De 1 a 4? Product ID. Aqui já tá, né? Mas então é ascendente. Product ID. Ascendente. De 1 a 4, ascendente. Pronto, product, igual ao último exercício. Você terá que usar o order by e o top para limitar os seus resultados. E finalmente você vai ter que ordenar usando o order by ascending ou descending, ou seja, crescente ou decrescente, dependendo do resultado que você está buscando. Certo. Perfeito? Então, a seguir nós teremos a solução. Então, tente primeiro aí, depois volte aqui para acompanhar esse resultado. Eu amo este SQL. Com o DataGrip, você escreve um SQL. Então, o comando que você deverá usar, seria este aqui. Nós vamos selecionar os top 4, ou seja, as primeiras 4 entradas, e vamos selecionar as colunas nome e product number, que é o número do produto, da tabela production.product, ordenando pelo product ID em ordem crescente. Ok? Lembrando que é crescente porque aqui eu pedi de 1 a 4 e não de 4 a 1, que no caso seria decrescente. Porém, nós estamos fazendo crescente. Então vamos ver esse resultado aqui no banco.
Então temos aqui esse resultado, que é o resultado desse desafio. Perfeito? Se você está acompanhando aí, deixe o print, não esqueça de deixar o print do seu resultado para que nós possamos aí seguir aprendendo. É isso, até a próxima aula. Between. Olá, então, hoje estaremos aprendendo sobre o between. Porém, além disso, nas próximas 3 aulas, nós estaremos aprendendo também sobre o between, o in e o like. E após essas 3 aulas, nós teremos o desafio, que é um desafio que engloba todas elas. Então, nós não teremos os desafios específicos de cada aula neste caso, ok? Então, vamos lá. O que é o between? O between é basicamente isso aqui. Ele é usado para encontrar um valor entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, o significado da palavra mesmo, between, significa entre. Então, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai encontrar entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, na prática, aí, como você faria essa comparação? Seria basicamente isso aqui. Você vai dizer um valor between mínimo and máximo. Vamos dizer que você queira aí as pessoas que estão entre 10 a 15 anos e você tivesse uma coluna no banco de dados que dissesse para você a idade. Você viria aqui e diria onde idade between 10 e 15 e você teria um resultado, ok? E aí o between é basicamente a mesma coisa que você dizer isso aqui. Entre o valor é maior ou igual ao mínimo e o valor é menor ou igual ao máximo. Então ele basicamente faz o que nós estamos fazendo aqui com a palavra-chave between, ele faz com os operadores aqui embaixo. Então você pode ver que é extremamente mais simples de fazer essa condição. Maior ou igual a mínimo e de valor menor ou igual a máximo. Então, between, entre um valor e outro valor. Beleza. Usando simplesmente o between do que ter que usar todos esses operadores aqui. E fica claramente mais legível. Então é recomendado que você sempre use dessa maneira aqui. Então beleza, vamos ver isso na prática aí. Então abra aí o seu SSMS e vamos abrir aqui, vamos pesquisar na tabela de produtos. Então vamos dar um select, tudo from production.product. Lembrando que você completa aí usando o tab, você dá um tab. Você digita aí o nome, começa a digitar e dá um tab e ele já completa para que você seja mais rápido. Where, vamos comparar aí o list price, between, vamos dizer que eu quero ir todos que estão entre $1.000 e $1.500. Então se eu dar um select aqui, ele está listando para mim, onde todos os produtos que estão nessa range aí, ok? Então é uma forma de você fazer. Vamos dizer que eu quero agora... Tá aleatório, né? Não tá em ordem. Para o oposto. Eu quero todos os produtos que não estão entre $1.000 e $1.500. Basta colocar aqui um not e ele vai fazer exatamente o oposto. Como você pode ver aqui, os preços não estão entre $1.000 e $1.500. Aqui estão qualquer outros valores que não são esses aqui. Perfeito? Então, é possível também que você faça isso com datas. Select na tabela employee, que é empregado em inglês. Então, vamos dar um select aqui. From Human Resources Employee, que é a tabela de empregados. Nós temos aqui várias informações sobre as pessoas que foram empregadas. E nós temos aqui o hire date, que é a data de contratação. E nós vamos fazer o quê? Eu quero saber aqui quais pessoas foram contratadas entre o ano de 2009 a 2010. Como que eu faria isso? Eu viria aqui e faria um where hire date between, vamos colocar aqui 2000. Lembrando que o formato de data no SQL ele vai seguir o padrão ano, mês e dia, separado por barra, ok? Então você diria, por exemplo, se nós queremos entre 2009 a 2010, nós vamos colocar aqui 2009 do 1
and 2010 do 2010 do 1. Ok? Então se nós darmos o select aqui, ele vai retornar todos que foram cadastrados, né, que foram contratados neste período. Tá certo que eu fiz, né? 2009, 2010. Então, para ficar mais claro aqui, nós podemos dar um order by, né? Order by hire dates. E fica um pouco mais claro. Sempre o bom. Aí você consegue perceber que aqui temos uma pessoa apenas que foi cadastrada até este limite aqui. Ok? Existem outros detalhes sobre o formato de data, como timestamp, que nós iremos ver com mais detalhes no futuro, ok? No curso, para você conferir aí onde será ensinado. Você pode ver a grade curricular que eu posto em todos os vídeos aí no comentário e na descrição do vídeo. Então é isso sobre Between. É dessa forma que você pode fazer essa filtragem. Perfeito? Então até a próxima aula, onde nós estaremos aprendendo In. Apenas 38% das empresas chegam ao 5º ano de operação no Brasil. A maioria quebra antes. Então, o operador IN, ele serve para quê? Nós usamos o operador IN juntamente com o WHERE, ok? Para verificar se o valor corresponde com qualquer valor passado na lista de valores. Talvez a palavra valor ficou várias vezes aqui, mas basicamente assim. Eu quero encontrar todos os produtos onde a cor é azul ou preta. Então eu poderia fazer diversas comparações aí, ou eu poderia simplesmente fazer algo desse tipo aqui, onde o valor in, valor 1, valor 2. E no caso, se eu quero a cor, então seria color in blue ou red. Ok? Então aqui eu estaria especificando quais cores eu quero. Então basicamente o IN ele vai fazer uma busca no banco de dados e sempre... Você passa uma lista de valores aqui dentro do IN, que ele vai verificar aqui se está dentro do... se esse valor está dentro aqui. Sei lá, acho que é isso, né? Acho que é isso. Se ele encontrar um dos valores que você passou aqui, ele vai te retornar essas informações. Se você pesquisar aí, é possível também que você encontre algo do tipo assim. Você pesquisar no Google, valor in select valor from number da tabela. Ou seja, tem um select dentro do in aqui. Isso é chamado de subselect ou subquery. Okay? Então, basicamente, ele está, ao invés de comparar valores exatos aqui, ele vai comparar contra o resultado que for retornado dessa pesquisa aqui. Ok? Mas isso nós vamos ver mais para frente, só para que você tenha essa noção aí que existe isso, caso você veja aí nas suas pesquisas. Vamos abrir o SSMS. E aqui vamos dar uma olhada na tabela Person. Select everything, select tudo from person. Eu quero encontrar aqui todas as pessoas que têm o Business Entity ID de 2, 7 e 13. Where Business Entity ID igual a in 2, 7 e 13. Se eu dar um F5 aqui, ele vai retornar para mim esses valores. Perfeito? Então por que isso é útil? Primeiro, porque ele é mais rápido. E segundo, que se eu tivesse que fazer esse mesmo query sem usar o in, eu teria que fazer isso aqui, ó. Select tudo from person, pronto, person, where Business Entity ID igual a 2 ou Business Entity ID igual a... Nossa, ia dar muito bug. Bug não, né? Ia dar muito linha de código. 7 ou Business Entity ID igual a 13. Se selecionar e dar um F5, ele vai dar o mesmo resultado, só que olha o tamanho do query que eu tive que montar, é o tamanho do select que eu tive que montar, ao invés de apenas 3 linhas e de uma forma bem mais limpa. Ok? Então, preferencial que você sempre use o in nessas situações aqui. Lembrando também que você pode usar o not, como vários operadores aí, vários outros casos no SQL, você pode usar o not e ele vai retornar para você o oposto, ou seja,
todos os Business Entity ID que não estão dentro dessa condição aqui. Então, outra grande vantagem também de usar o in é que ela executa mais rápido o seu comando, ok? Então, preferencial que você sempre use o in e não várias condições, como nessa forma aqui. Perfeito? Então, se essa aula está te Acompanha muito, ajuda muito na linha de código, né? Esse in. ajudando, Igual eu deixe nos falei. comentários aí o seu agradecimento e o que você está achando do curso. E aí nós estaremos aí continuando para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Like. Ok, então nessa aula vamos aprender sobre o like. Lembrando que se você está acompanhando essa série, você precisa de ter o banco de dados que nós estamos usando aqui. Então, se você ainda não tem, baixe ele aí na aula Restaurando um Banco de Dados dessa série. Vamos dizer que você quer encontrar uma pessoa no banco de dados que você sabe que o nome dela era alguma coisa, você não lembra exatamente o que era. Então, como que você faria para encontrar essa pessoa no banco de dados? Bom, você ia usar o nosso querido like. E você montaria um query desta maneira aqui, ok? Você vai dar um select na tabela pessoa, procurando onde o first name, né, o nome da pessoa, inicia com houve alguma coisa e depois você coloca esse percentual. Esse sinal de percentual significa que não importa o que vem depois. O que importa é apenas o que você digitou aqui. Qualquer combinação de números, de letras, de símbolos que vem depois, não importa. Então, se a gente pega isso aqui e roda no nosso banco de dados, vamos abrir aqui, dar um new query, o que vai acontecer? Ele vai encontrar, nós temos duas pessoas no caso aqui, né, que tem o primeiro nome, o nome inicial como Ovidio, né, um nome fenomenal aí, gente. Diferente o nome, né? Então vamos ver um outro exemplo aqui. Você também lembrava de outra pessoa que tinha o final do nome que terminava com to. To alguma coisa, to, você não sabe o que é. Então você vai colocar aqui o percentual no início. Ok? E vai colocar o to no final, porque você só lembra do final e não tem certeza do início. Então se a gente executar isso aqui, nós temos aqui vários casos onde o nome termina com to, Humberto, Alberto, Roberto, etc. Então, esse é o caso onde você lembra só do final, ok? Mas vamos dizer que você não sabe, você está lembrando que no meio do nome tinha essa alguma coisa, isso, aquilo, era essa. Então, se você não sabe se era no início ou no final, você vai usar os dois percentuais e vai colocar no meio aquela palavra que você quer encontrar. Então, se a gente dá um select aqui, nós temos aí Vanessa. Okay? Então nós temos aí onde ele vai encontrar apenas a parte essa. Se existe qualquer combinação antes ou depois, não importa. O que importa é que possua essa no meio dessa combinação. E lembrando também que nós podemos usar o underline, ok? Para fazer combinações também. Vamos dizer, por exemplo, que você lembra que existia alguém com ro, mas você não lembrava qual era a letra que vinha depois. Você pode usar também o underline, e a diferença é que aqui, como você pode ver, ele vai substituir apenas um caractere, ao invés de substituir qualquer outro. Então, nesse caso aqui, quando você quer usar apenas um caractere, substituição de apenas um caractere, você pode usar o underline. Então, se você percebe a diferença aqui, quando eu uso percentual, ele vai trazer para mim mais de uma letra após o O. Então nós temos O-N, O-B-E-R-T, ok? Então nós temos aí O-L-Y-N. Então ele não vai se limitar. Porém, quando você coloca um underline, ele vai se limitar a apenas um caractere. Então você percebe que após o O aqui, existe apenas um caractere e nunca mais do que isso. Okay? Então a diferença é essa. E lembrando aí que o like dentro do SQL Server não é case sensitive. Ou seja, se eu colocar aqui whole ou whole, tudo em maiúsculo, ou maiúsculo
em minúsculo, Ele consegue ver não tem do problema, mesmo jeito. o resultado é sempre o mesmo, porque no SQL Server o like não é case sensitivo, então independente de maiúsculo ou minúsculo, ele vai te dar o mesmo resultado. Perfeito? Então na próxima aula nós estaremos tendo um desafio que vai englobar todos esses conceitos que foram ensinados até aqui. Se você está aprendendo com essa aula, gostaria que você deixasse um comentário dizendo sua opinião sobre o curso, se você está aprendendo e se você gostaria de aprender, de continuar assistindo essas aulas, deixe o seu comentário aí, ok? Então é isso, até a próxima aula. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools. Desafio fundamentos, bora ver. Acho que vai englobar os 3 códigos, né? Ok, então nessa aula nós vamos ter o desafio aí, que é praticamente um resumão de todos os conceitos que foram aprendidos nessa sessão, ok? De fundamentos de SQL. Então, neste vídeo nós teremos alguns desafios um pouco mais difíceis que os últimos, então é importante que você quebre ele no passo a passo para que você consiga resolver cada um deles. Perfeito? Então vamos ao nosso primeiro desafio. Nosso primeiro desafio é o seguinte: quantos produtos temos cadastrado no sistema que custam mais que $1.500? Então tente fazer aí select quantos produtos. Product. Quantos produtos? Quantos produtos temos cadastrado no sistema que custam price mais que 1.500? Maior ou igual? Não, mais, né? Caso você não tenha alguma ideia de como iniciar, aguarde que nós estaremos agora vendo as dicas. Então as dicas, você terá que usar a tabela production.product e você terá que usar o count e o where e mais algum operador tá certo, pelo que de comparação. Perfeito? Então isso aí, faça a tentativa e depois volte aqui para comparar os resultados. Então vamos aos resultados. O que você teria que fazer no caso seria exatamente isso aqui. Dar um select count de list price from production.product where list price maior que 1.500. Aqui tinha que dar um list price. Mas acho que vai dar no mesmo, não dá não? Dá no mesmo, dá no mesmo. Ok? Então essa é a resposta do primeiro exercício. O segundo desafio. Quantas pessoas temos com um sobrenome que inicia com a letra P? Quantas pessoas? Last name. Aqui. Aqui eu acho que é assim, né? Vai ter. Quantas pessoas temos com um sobrenome que inicia com a letra P? Ok, então atente aí. A seguir nós teremos as dicas. Então as dicas as dicas para este exercício são: você terá que usar a tabela person.person e terá que usar o count, where e o like. Se você não está lembrando como usar onde, where, count, where e o like. alguma desses conceitos, volte nas aulas que estão explicando esse conceito para que você consiga fazer. Ok? Então, a seguir, vamos ver a solução. Tente fazer aí e depois volte para acompanhar conosco. Ok, a solução no caso seria essa aqui. Nós temos que dar um select, count. De novo, eu esqueci de colocar aqui, ó. Last name. Mas dá no mesmo, né? De last name, from person. Mas tem que colocar a coluna, né? Tô moscando por causa disso. Person, where last name, like, P, percentual. Então aqui ele vai encontrar todas as pessoas que iniciam com P, mas tem alguma coisa aí depois, alguma outra combinação de caracteres depois do P. Perfeito? Ok. Então terceiro desafio. Em quantas cidades únicas estão cadastrados nossos clientes?
Cidades únicas. Calma aí, pra ver, calma aí. Aqui não tem o e-mail, né? Aqui não tem o endereço, na verdade. Não tem endereço. Person address. Person address. Tá, em quantas cidades únicas estão cadastrados nossos clientes? 575. Então, tenta descobrir isso aí. Então, vamos às nossas dicas. As dicas são: você terá que usar a tabela person.address e você terá que usar o count e o distinct. Perfeito? Então, tente aí e depois volte para acompanhar a solução. Ok, vamos à solução. Você teria que fazer um select count distinct de city. Então, from person address. Então, aqui você teria a contagem de cidades distintas, né, únicas, que estão cadastradas em nosso sistema. Vamos ao quarto desafio aí. Quais são as cidades únicas que temos cadastradas em nosso sistema? Quais são? Quantas? Quais são? Quantas? Quais são? Ali ele pediu quantas, aqui ele tá pedindo quais são. Deixa eu ver. Ali é quantas e esse daqui quais são. Certo? Em quantas cidades únicas estão cadastrados nossos clientes? Quais são as cidades únicas que temos cadastradas em nosso sistema? Então aqui estou perguntando quais e não quantas. Só notando essa diferença aí. Perfeito? Então tente fazer isso aí. A seguir nós teremos nossas dicas. Então as dicas é que você terá que usar a tabela person.address e será também bem similar à resposta anterior, com uma pequena diferença aí. Então a resposta desse exercício é a seguinte. Então vamos dar um select distinct de cidade, city, né? From person address, e aqui nós teremos todas as cidades únicas cadastradas em nosso sistema. Nós temos aqui agora o quinto desafio. Quantos produtos vermelhos têm o preço entre 500 a $1.000? Select from product. Color, onde color igual a black red. Quantos produtos vermelhos têm o preço entre onde color and list price entre between 500 and $1.000? 11 produtos. Peraí, quantos produtos? Quantos produtos? Quantos produtos? Quantos produtos tem a cor? Produtos vermelhos tem o preço entre 500 e $1.000. Então, as dicas vêm a seguir. Vamos lá. Você terá que usar a tabela production.product e terá que usar o where e o between. Ok, então vamos à solução. Tente aí e depois volte para acompanhar a solução. Ok, a solução no caso seria essa aqui. Nós vamos dar um select count com asterisco from production.product where color igual a red and list price between 500 and 1.000. Então aqui nós teremos a resposta para este exercício. Então agora aqui nosso último desafio. Quantos produtos cadastrados tem a palavra road no nome deles? Quantos produtos cadastrados? Quantos produtos cadastrados?
Quantos produtos? Quantos produtos? Tem um nome. Tem a palavra road no nome deles. 103. Quantos produtos cadastrados tem a palavra road no nome deles? Então, como que nós encontraríamos isso? Quero que você tente aí, depois volte aí para ver as dicas. Então vamos às dicas aqui. Você terá que usar a tabela Production Pronto Product e terá que usar o Count e o Like, ok? Perfeito, então tente aí e depois volte para acompanhar a solução. Então a solução no caso será esta aqui. Você vai dar um Select Count, asterisco, from Production Pronto Product, onde o nome tiver road no meio, né? For like. Então, Fechou. aqui como você viu na última aula, se você usa esse asterisco, se você usa esse percentual, né? Ele vai encontrar tudo que inclui essa palavra no meio, independente do que vem antes e independente do que vem depois. Perfeito? Então é isso, espero que você já tenha aprendido bastante com essas aulas iniciais aí dos fundamentos de SQL e você pode ver a grade curricular na descrição e no comentário do vídeo para que você veja aí quais serão as próximas aulas que estaremos aprendendo. Perfeito? Então é isso, muito obrigado. Da hora. Fechou. Deixa eu ver quantas horas de Olá, gravação. então, dando continuação aqui ao curso. 1h15. Então, em específico, nessa aula nós não teremos desafios, porque eu creio que essas funções são bem autoexplicativas e não tem muito o que desafiar, né? Você simplesmente tem que usar elas na situação que você ver aí necessário. Nós vamos estar vendo hoje as funções principais usadas aqui de agregação, que no SQL. Acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado quem acompanhou esses estudos. Espero que tenham estudado comigo. E é isso.